Olá, estamos reunidos aqui para mais um trabalho em relação às ATPCs da Diretoria de Ensino, agora com o novo modelo. Então, nós estamos fazendo parte do grupo 2, que vai trabalhar com o segundo momento essa seria a nossa segunda TPC do ano, né? Então, é a segunda TPC do ano da Diretoria de Ensino Centro-Sul. Então, este grupo é um segundo grupo, o grupo anterior que trabalhou com vocês, né, tinham outras pessoas, e agora nosso grupo aqui, eu, a Penha e a Cláudia. Olá, bem-vindos, que bom encontrar com vocês agora na nossa primeira reunião de 2022. Bom, este momento, né, é um início mesmo, nós estamos com o início dos nossos trabalhos, início de várias, né, propostas para o ano. Então, esta TPC ela está pensada para o período de 28 de fevereiro a 4 de março. Tá? O tema é avaliação da aprendizagem do processo e seus rumos. Né? Anteriormente, foi trabalhado já a avaliação diagnóstica, né, de entrada. Então, agora a gente vai trabalhar com a aprendizagem, né, a avaliação da aprendizagem em processo. Bom, como eu disse a vocês, o grupo responsável, o grupo 2, é composto pela Cláudia, a Cristina, Inácio, que é do EFAI, o Oswaldo, eu, né, a Penha, acho que todo mundo já me conhece, a Vera, também acho que todos conhecem, e a Vivi, que é de educação física, que todos conhecem também, tá bom? Então, nesse primeiro momento, como a gente está fazendo um novo teste, a gente vai trabalhar aqui, hoje nós vamos falar, né, eu e a Cláudia ficaremos com vocês aí conversando um pouquinho sobre o que seria essa avaliação da aprendizagem, processo e seus rumos, tá bom? Bom, então aqui, dando sequência, a pauta, né? Então, o que nós pensamos para a pauta em relação ao dia de hoje, né? Então, a nossa pauta da semana, ela traz aí como objetivo reconhecer a avaliação educacional como um instrumento relevante para a tomada de decisão na escola, e principalmente na sala de aula, né? Que é tão importante para o nosso cotidiano. Compreender o perfil dos testes da avaliação da aprendizagem em processo, né? A AAP. Conteúdo. Bom, nosso conteúdo está pautado em quê? Na BNCC, no currículo paulista e na plataforma São Paulo, né? Que aqui saiu como plataforma CAED. Na verdade é conhecido como CAED, mas é a plataforma São Paulo, tá bom? Desenvolvimento, boas-vindas, que é o que a gente acabou de fazer, a leitura da pauta é o nosso momento, a sensibilização, a gente vai ver um pouquinho aqui, né, no próximo item, que é uma parte, tá? Um diálogo do filme Alice no País das Maravilhas. Depois nós vamos falar sobre a questão da avaliação diagnóstica formativa, conversar com vocês sobre o instrumento de avaliação da aprendizagem em processo, a sua importância, a sua elaboração e o que fazer, né? Como que a gente faz? Na sequência, os marcos de desenvolvimento, contextualização, a nossa referência bibliográfica e a avaliação, que é muito importante, tá? Então, no final, a gente vai deixar aqui o link e vocês, por favor, é de suma importância que vocês façam essa avaliação, tá bom? Bom, então aqui nós vamos começar, a gente vai falar um pouquinho a respeito conversar um pouquinho sobre o que seria essa parte do Alice no País das Maravilhas, tá bom? Então a gente vai ficar de bastidores, mas estamos aqui. Vamos ver para onde é. Que caminho é que eu vou tomar? And the moment that the
quem estaria cantando? Perdeu algo. Oh! Não, isto é, eu estava pensando. Oh, está muito bem. Um momentinho. Segundo verso. A gato to see just can more in your way. Oh, você é um gato. Mestre gato. Oh, me, and the bolo. Oh, espere, não vá, espere. Muito bem. Terceiro verso. Oh, não. Obrigada, mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. Bom, aqui a gente teve uma fala, né? Um diálogo que a Alice teve com o gato, né? Mestre Gato, né? Acho que todos conhecem, todos têm clareza do filme, né? Então, esse diálogo aqui, eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho. Quando a fala da Alice, né? Perguntando que caminho ela deveria seguir, né? Para o Mestre Gato, e ele responde que caminho ela quer, né? Onde ela quer chegar. E ela diz que não importa, contanto que dê em algum lugar, né? Só que, na verdade, qualquer caminho poderia servir, né? Como na resposta dele. Por quê? A partir do momento que você não tem certeza, não tem clareza de onde você quer chegar, então os caminhos vão te levar a algum local. Agora, se você tem clareza para onde você quer ir, onde você quer chegar, então você tem necessidade de ter clareza que caminho você vai seguir, né? Então, existe também uma fala, né, do Immanuel Kant que diz que quem não sabe o que procura, quando encontra não percebe, né? Bem relacionada a esta situação. Então, o que isso nos remete? O que eu posso pensar em relação a essa questão do caminho que eu vou seguir? Bom, por que isso? Por que eu estou falando isso? Né? A gente pensar um pouquinho em relação às avaliações que a gente vem realizando, principalmente aqui, a avaliação da aprendizagem em processo e seus rumos. O que seria isso? O que seria a avaliação de aprendizagem em processo, né? O que eu entendo por uma avaliação de aprendizagem durante o período do ano letivo? O que eu poderia dizer, né? Então, pensando nessa situação, aí a gente tem aqui bem essa clareza. Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Se eu penso isso em relação à questão pedagógica, em relação ao trabalho pedagógico a ser realizado, eu pergunto, vocês acham que qualquer caminho serve? Né, Cláudia? O que você pensa também? Eu estou aqui pensando sobre esse nosso início de ano, onde nós já fizemos um primeiro momento de reflexão, já analisamos os nossos indicadores, nós já passamos por um momento de avaliação diagnóstica de entrada. Vocês já estão com os resultados dos primeiros dias desses alunos, assim como também o resultado do ano passado. Veja, nós estamos naquele momento de refletir sobre o que desejamos alcançar e refletir sobre as nossas metas, né? Então, o que podemos fazer diante desse raio-x, desse diagnóstico que a ADE já nos forneceu e os nossos dias aqui de contato com os nossos alunos em 2022. Exato. Então, gente, retomando aqui um pouquinho, pensando, né, o que a gente fala, então, para a gente alcançar determinados objetivos, né, vamos dizer assim, resultados de aprendizagem, nós precisamos ter clareza do objetivo da aprendizagem que nós queremos. Por isso que os nossos objetivos hoje seria reconhecer a avaliação educacional como um instrumento
relevante para a tomada da decisão na escola e também na sala de aula, porque é óbvio que parte de um processo maior, que é a escola, é o ensino, é o que é previsto, né? É o ano, é a série, mas principalmente como é na minha escola, né? Qual é a minha trajetória, qual é a trajetória desse espaço e o que a gente precisa pensar, né? E compreender o perfil dos testes da avaliação da aprendizagem em processo. No caso aqui, a gente fixou na AP, né? Mas na verdade é a gente entender um pouquinho essa questão, este perfil desses testes, né? Bom, dentro desse contexto, a gente pensa o seguinte: o professor, ele é um planejador, né? E para ele planejar, ele precisa saber que caminho ele vai seguir. Retomando aqui a fala lá do diálogo da Alice, tá? Por quê? Porque ele precisa saber onde ele quer chegar. E aí a gente entra na questão do o que eu preciso das nossas metas, das nossas propostas e das nossas intervenções que são necessárias nesse processo como um todo. Porque também precisamos lembrar que, através dessa avaliação inicial, essa de entrada, nós conseguimos ter uma noção do nível de aprendizado dos nossos alunos. E, a partir desse nível, né, nós conseguimos pensar em novas ações, novas estratégias para atingir a todos. Então, como vocês já passaram pela DE, nós estamos aqui perto de uma AP, o que fazer com esses resultados, certo? Avaliar a evolução dos nossos alunos é nossa tarefa diária, não é? A avaliação ela não tem que ser algo pontual, isso acontece de forma contínua no nosso dia a dia. Bom, então pensando nisso, tomando aqui como base, o próprio nome diz, a avaliação da aprendizagem em processo, né? Então, quando eu tenho esse dado aqui, eu tenho o quê? Bom, ela pode ser diagnóstica, ela está referendando o processo, mas ela nos orienta no programa de recuperação e de aprofundamento. Não podemos esquecer disso, tá? Principalmente, né, como que a gente vai propor estratégias e formas de recuperar e aprofundar essa aprendizagem dos nossos alunos, tá bom? Então, pensando nisso, a gente tem aqui a avaliação diagnóstica e formativa e o processo de tomada de decisão. Então, veja bem, a nossa avaliação diagnóstica, ela serve como um rumo, como um sentido, como uma proposta de intervenção que a gente vai dar sequência ou a gente volta para fazer essa retomada, esta recuperação. Só que para isso eu preciso do quê? Primeira coisa que eu tenho que ter clareza, onde eu quero chegar. Para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso pensar no planejamento, né? Então eu tenho que planejar. Se eu planejar, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, nesse planejamento, clareza de todo um processo. Não só o meu, mas também o da instituição e de toda a rede de ensino. Pensando o quê? Pautado em quê? Pautado no ano, pautado na série da qual a gente está pensando nesse momento de cada unidade escolar, certo? A partir do planejamento, o que eu tenho? Eu vou planejar, eu vou pensar no quê? No plano de ensino. Olha a importância, né? O plano de ensino ele é importante por quê? Porque esse plano de ensino, ele vai ser o orientador do passo a passo desse planejamento como um todo, que foi pensado, e aí eu tenho que pensar ali no pequeno, né? Neste primeiro processo que eu tenho ali. E este plano de ensino, ele tem que conter e também contemplar todas essas necessidades dos nossos estudantes, certo? Para isso, eu vou ter que fazer o quê? Destacar e desmembrar no plano de aula, que é de suma importância. E aqui é um plano individualizado, porque cada turma, cada professor, cada grupo,
ele vai poder trabalhar com essa proposta de uma forma diferenciada. Certo, Cláudia? O plano de aula ele entra como um organizador de ideias, né? O professor consegue, através de uma estrutura, organizar o seu dia, a sua semana, depende da proposta como isso foi organizado, mas sempre considerando ali quais são as habilidades que não foram consolidadas, quais habilidades que estão sendo propostas para aquele momento de trabalho, que estratégia que eu vou usar, como diferenciar essas estratégias. Não esquecendo também de como avaliar, né? Porque esse processo desenhado pelo professor através do plano de aula é para a gente um norte, não é? A gente usa esse documento, né, no micro para atingir o macro. Nós conseguimos atingir as nossas metas desde que tudo esteja bem planejado. Planejado, desde que ele esteja contextualizado nesse processo e principalmente ele faça parte aí do nosso dia a dia. Considerando o quê? Considerando que a escola é um espaço onde a gente vai ter a formalização e a sistematização das aprendizagens, né? Então eu tenho que oferecer oportunidade aos estudantes para que eles avancem no seu aprendizado. Então, como é que eu vou saber que ele vai avançar ou que eu vou recuperar? Por isso, a necessidade de analisar os dados que você acaba de ver. Aí, a importância da avaliação da aprendizagem em processo. Como já disse, ela é diagnóstica, mas ela também é uma avaliação que vai trazer aqui formativa. Então, ela vai ter este caráter de formar, ela vai ter este caráter de avançar a aprendizagem dos seus estudantes, tá? Considerando as diversas avaliações que a gente tem. Bom, então, seguindo aqui, a gente tem clareza do plano de aula, a gente tem clareza, né, desse processo como um todo. Aí a gente tem aqui o dado da avaliação da aprendizagem do processo. Bom, ela serve ao propósito de identificar as dificuldades de aprendizagem e, sobretudo, sinalizar os ajustes de rumo. É o que nós acabamos de conversar agora, né, Cláudia? Porque a partir do momento que eu tenho um diagnóstico, que eu tenho uma clareza do que meu aluno ali está precisando, né, dos grupos, porque também a gente não pode esquecer da personalização do ensino, né? Que eu tenho que trazer a realidade dele. Então, em uma sala, a gente tem aí grupos diferenciados. Então, como propor, não digo fazer um trabalho diferente, mas como propor dentro do mesmo trabalho o atendimento a essas necessidades, né? A essas situações. Então, a formalização da aprendizagem, eu não posso esquecer de aqui pensar o desenvolvimento das habilidades previstas nos diferentes componentes curriculares, mas, ao mesmo tempo, fazer com que ele avance de forma que ele possa garantir o seu processo de aprendizagem e, principalmente, a sua escolarização, tá? Penha, você colocou aqui palavras, conceitos muito importantes para o nosso momento. O contextualizar, a importância do retomar, a importância de oferecer estratégias diferentes, que cada um está no momento do processo de ensino-aprendizagem, né? Os resultados das avaliações nos mostraram isso. A importância do retomar, a importância do considerar, de ter esse olhar individualizado. Porque se ele não vem consolidando essas habilidades, nós vamos ver um prejuízo na aprendizagem lá na frente, não é? Exatamente. Bom, aí a gente sabe que esta avaliação também permite verificar os resultados alcançados em determinada etapa do trabalho pedagógico. Então, o que isso nos remete a pensar, né? Poxa, eu estou fazendo um trabalho. Esse trabalho está tendo o resultado realmente que eu espero ou não, né? Ele está estimulando novos caminhos, porque de repente eu preciso mudar para que isso ocorra, né? Então, nem sempre eu consigo avançar no aprendizado dos meus estudantes como eu comecei, desde, né?
mantendo aquele passo a passo do início. Às vezes eu tenho necessidade de fazer uma nova alteração, buscar novos caminhos, buscar novas metodologias que são tão importantes para que isso aconteça. Eu não vou dizer que isso não acontece, porque o professor já faz isso, né? Isso não é muita novidade. Mas assim, a gente tem que ter clareza do que fazer para que a gente tenha clareza do como fazer, que é de suma importância. E o terceiro ponto, que é para quem fazer. Então, eu não posso esquecer, porque são os estudantes, né? Então, o que eu vou fazer? Tá lá, tem o planejamento, né? Depois do como eu vou fazer, né? Eu tenho aí o plano de aula, certo? De que forma e com quem eu vou fazer, eu chego no meu estudante. Então, eu não posso esquecer desses detalhes, né? Então, ó, o professor já faz isso. Quando? Quando ele vai construir, quando ele protagoniza com os estudantes, né? E isso tanto no processo avaliativo interno, mas principalmente no formativo. A gente não pode esquecer que a característica dessa avaliação interna é formar o estudante, né? É ter clareza desse processo formativo, que pode acontecer de várias formas. Numa conversa, num bate-papo, numa atividade de um simulador, né? Numa leitura de uma proposta de um texto. Eu acho que num diálogo, né? Às vezes de uma informação, a gente traz essa situação. Olha, lembrando também que faz parte desse nosso momento, Currículo Paulista, BNCC, colocar o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem. Ele é convidado o tempo todo a participar, a se corresponsabilizar pelo seu processo. Então, o professor, quando ele oferece as metodologias ativas, por exemplo, ele faz com a intenção de envolver esse aluno cada vez mais, de puxar esse aluno, né, para o seu próprio desenvolvimento. A gente fala de autorregulação. Ele consegue, então, ser autor da sua aprendizagem, com o professor atuando como mediador. Exatamente, a gente não pode esquecer disso, né? E a gente também tem a questão de dar sequência, né, nesse trabalho. E dar sequência nesse trabalho significa o quê? Caminhos. Qual é o caminho que eu vou seguir, né? Como que eu vou pensar nesse processo como um todo? Então aí a gente chama a atenção para a seguinte situação. A partir do momento que foi executada essa avaliação, ela já aconteceu, né? O que eu vou fazer? Eu vou avaliar o meu estudante. Por isso que é muito importante que o próprio professor da sala, ele possa fazer esses dados, ter clareza desses resultados, ter contato com essas respostas dos seus estudantes, para que ele, o lançamento até a gente pede para que ele faça. Por quê? Porque com isso ele consegue ver um por um, né, dos seus estudantes e entender o que eles fizeram e até mesmo por que chegaram nessa situação. Então, quando o professor avalia o desempenho, ele vai fazer o quê? Ele vai identificar. O que ele identifica? As habilidades que já foram consolidadas, as habilidades que estão em desenvolvimento e as habilidades ainda não consolidadas. Então, a partir do momento que ele já tem as habilidades consolidadas, o que ele faz? Aprofundamento. As habilidades estão em desenvolvimento, continuidade desse desenvolvimento para um futuro aprofundamento. E as habilidades ainda não consolidadas? A necessidade de se fazer o quê? Uma recuperação, uma retomada. E essa retomada a gente precisa pensar, né? Como e o que fazer. Por isso aqui os caminhos a serem seguidos, certo? Por isso, gente, que o papel do professor, ele é muito importante e ele é bem relevante na apropriação dos resultados das avaliações, né? Então, volto a falar. Por que é importante que ele faça
não só essa correção, né? Mas quanto mais o professor compreender as informações que os estudantes passaram, ele vai ter condições de tomar uma decisão que possa acertar, né, as escolhas nesse processo de aprendizagem dos seus estudantes, né? O processo que a gente chama de ensino-aprendizagem, que tem que caminhar junto, eles não são estanques, certo, Cláudia? É uma coisa que a gente tem que levar sempre em consideração, né? Se eu tenho clareza, se eu sei que caminho eu vou seguir, eu sei o que eu posso propor, eu sei até onde eu vou. Então, para isso, eu também preciso conhecer o meu estudante. Eu preciso saber de quem eu estou falando, eu preciso saber o que e como eu vou dar sequência nesse processo, certo? Então, esse processo, como a gente mesmo fala, né? O processo, ele não é estanque, ele não aconteceu aqui, ele acabou. Ele vai continuar, né? Então, por isso a gente tem aí várias etapas, né? E essas etapas de apropriação desse resultado, ela é de suma importância para que a gente entenda até o porquê que as avaliações ocorrem e que sequência fazer com esses resultados, certo? Bom, então aí, ó, pensando nos resultados agora. Eu sei que eu preciso de ter um conhecimento, ok? Fiz lá a avaliação. Eu vou verificar o que aconteceu. Então, a partir do momento que eu sei o que aconteceu, o que eu vou fazer? Eu vou pensar nesses resultados. E quais foram os resultados obtidos? E o que eu faço com ele? Então, aí, eu venho aqui a este dado, que eu vou chamar a atenção aqui, ó. Nesse caso, eu tenho aqui EF09, MA 23, 2, 3, tá? O que seria isso? Bom, todos conhecem? Todos têm clareza? Nós falamos lá atrás de habilidades, lembram-se? Então, aqui a gente está tomando um dado que eu obtive por intermédio da plataforma São Paulo, registro do CAED, tá? O registro do CAED trouxe lá. Então, quando eu vou fazer isso aqui, é BNCC também. Eu vou lá, é Currículo Paulista também. Qual é a correta leitura? Ensino Fundamental, né, que são os anos finais aqui, mas Ensino Fundamental, 09, nono ano, Matemática e Habilidade 23. Então, relacionada a esta habilidade aqui, a gente tem aqui alguns dados: planejar, executar, pesquisas, né? Envolvendo o tema da realidade, numa pesquisa amostral. E aí a Cláudia vai conversar um pouquinho com a gente aqui em relação a isso, né? Por quê? Porque esses comunicados que saírem dessa pesquisa, ela vai trazer aí uma avaliação da tendência e da amplitude das tabelas, dos gráficos, que foram construídos com apoio de algumas planilhas, que podem ser eletrônicas ou não, vai depender, né? E aí a gente teve um resultado meio baixo, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que seria essa habilidade, tá? Então a Cláudia vai conversar um pouquinho mais com a gente a esse respeito. Olha, nós pegamos essa habilidade, de matemática, 23, trabalhada, né, com o nono ano, com o intuito de analisar e pensar nesse nosso momento, né? O que fazer, que caminho podemos tomar a partir desse resultado. Veja, eu estou com 29% de acerto dessa habilidade numa determinada escola, certo? Veja, cada escola tem a sua realidade, nós pegamos só a título mesmo de reflexão. Essa habilidade, ela prioriza ali uma ação voltada ao planejar e executar uma pesquisa. Não é fácil para o aluno executar uma pesquisa se ele não tem um preparo para isso, se ele não foi formado para isso, né? Mas essa formação, ela não começou no nono ano. Então, esse resultado, os 29% que nós estamos colocando agora, dessa habilidade específica, ela não é fruto de um nono ano apenas. O aluno, desde os anos iniciais, ele é acompanhado, formado
pelos professores que vão ali passando no seu cotidiano, para chegar nesse ponto do nono ano, conseguir responder essa habilidade. Então, veja como a Penha colocou para vocês, essa habilidade ela tem a ver com temas da realidade social. Né? Então, o que nós podemos, como nós podemos analisar essa específica? Veja, a matemática ela é uma forma de comunicação, né, do indivíduo com o seu meio. Ela, da mesma forma que língua portuguesa, história, geografia, as demais áreas que eu deixei de comentar aqui, disciplinas e áreas, elas também trabalham o planejar e o executar pesquisa. Né? Então, não é uma ação, uma habilidade própria ou unicamente da matemática. Quando a gente fala em planejar, nós sabemos que o planejar requer aqui diversas etapas, diversos níveis de compreensão, diversos níveis de complexidade. Então, quando você propõe esse investigar, planejar, organizar, isso tudo foi desenvolvido desde os anos iniciais. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar uma volta no tempo, nós vamos contextualizar essa habilidade desde o momento que o aluno entrou em contato com ela, de uma forma mais simples, mas nos anos iniciais. Olha lá, a probabilidade ela começa a ser trabalhada de uma forma muito simples no primeiro ano. O aluno ele é instigado, ele é conduzido a ler dados expressos em tabela. E essas tabelas são tabelas simples que fazem parte do seu cotidiano. O professor ali ele conduz a essa análise, vamos dizer, né, essa leitura de dados de uma forma muito simples, certo? Por quê? Porque a intenção é um primeiro contato. Quando o professor pensa e propõe aos seus alunos o realizar pesquisa, também no primeiro ano, ele está falando de coisas do interesse do aluno, como organizar alguns dados, coisas do seu interesse. Primeiro ele desenvolve, ele começa a entender o seu mundo, né, o seu eu, o seu ser, para depois conseguir um avanço. Então, veja lá, probabilidade inicia no primeiro ano. Vamos seguir. No segundo ano, o aluno é convidado a classificar os resultados do seu cotidiano também. Um pouco mais ou um pouco menos, ou coisas improváveis, impossíveis. Ele é conduzido já a uma primeira reflexão, a uma colocação crítica, certo? Então, segundo ano, ele também consegue comparar informações da pesquisa apresentada por meio de tabelas duplas, de dupla entrada e gráficos de coluna simples. O que significa isso? Ele consegue, então, analisar e comparar. Veja que é uma habilidade de uma outra complexidade, certo? Mais um pouquinho para frente, ele realiza essa pesquisa escolhendo até 3 variáveis. Veja a importância do professor estar atento a esse processo, né? A uma ação contínua, a uma provocação contínua. No terceiro ano, ele volta de novo a ler, interpretar, comparar dados apresentados em tabelas. Veja, os resultados dessa pesquisa, ele também tem que ser agora, ele tem que se apropriar não só das informações gráficas, mas também com um tipo de linguagem diferente. Ele consegue entender a realidade sociocultural, o significado de tudo isso. Então, veja, ele começa a entender o que está acontecendo ao seu redor. Será que essas habilidades elas são desenvolvidas só por matemática? De jeito nenhum. Né? As demais disciplinas também dão conta do ler, interpretar e comparar. Não podemos jamais deixar, né, essa habilidade, por exemplo, só como é que eu diria assim, só ligado à matemática. Só com matemática, isso, né? Especificando a matemática, sim, mas na verdade ela passa por todos, né? É o desenvolvimento integral, né? Então ela passa por todas as outras disciplinas também, para que traga aí dados diferenciados em relação como isso é visto no sociocultural, né? Como isso é visto no cotidiano, como isso é visto na comunidade, né? Do qual esse estudante está inserido, né? Ou no qual ele está inserido, na verdade, né? Então a gente não pode esquecer, não só como dado estatístico, mas também como dado de referência de vida, certo? Então aí a gente seguindo, lembrando que também vão os aprofundamentos aqui, né?
Então, olha lá, o realizar pesquisa, ele começou no segundo ano, o analisar dados, tabela, começou no primeiro ano e a cada tempo isso vai aumentando o grau de complexidade, né? No quarto ano, por exemplo, o que nós temos lá? O ler, interpretar, analisar dados apresentados em tabela da mesma forma, né? Com base em informações de diferentes áreas do conhecimento. Olha lá a importância da contextualização. E para articular a língua portuguesa, veja, o produzir texto com a síntese e análise também pode ser trabalhado por outros professores, tá certo? Então, quando um aluno do quarto ano, ele recebe esse diagnóstico de não ter consolidado essas habilidades, onde que o professor de quarto ano ele deve parar, analisar e propor algumas atividades diferenciadas? Em anos anteriores. Então, será que o processo ele só está relacionado às habilidades do quarto ano ou será que ele não foi consolidado no terceiro, no segundo e no primeiro ano? Certo? Certo, Cláudia. Aí a gente chama a atenção da gente para a questão das defasagens, né? Que a gente fala da defasagem propriamente dita, né? Por que a defasagem? Porque ela vem, né? Aí nesse processo, talvez ela tenha vindo lá do segundo, do terceiro, para aqui ela aparecer com maior força, né? Bom, aí a gente tem o sexto ano. Veja que os números vão mudando, mas é a mesma habilidade sendo pensada aí. Nós estamos falando em letramento matemático, nós estamos falando na necessidade do raciocínio, da argumentação, que também são trabalhados por todos, né? De uma forma articulada. Mas, vamos lá, sexto ano, esse aluno chegou agora no sexto ano e ele tem lá uma habilidade prevista para aquele período, né? Naquele bimestre, naquele momento, o que ele precisa? Identificar variáveis, frequências, ele vai começar a entender tabela, ele começa a olhar o seu título, ele começa a entender os diferentes tipos de gráfico, isso está sendo construído, tá certo? Lembra da nossa habilidade primeira do nono ano, né? A necessidade do pesquisar, do investigar, de trabalhar com planilhas eletrônicas. Olha, no sexto ano também a gente volta a ter a questão da necessidade de redigir textos escritos, ou seja, fazer a transposição da matemática para a língua portuguesa, fazer a comunicação, a articulação entre, né, a linguagem entre as duas isso. disciplinas, né? Não deixa de ser uma questão interdisciplinar. Sim, também, né? O tempo todo. O tempo todo. Vamos lá, para o sétimo ano. Sétimo ano também. Notem como começa a habilidade 36. Planejar e realizar pesquisa. Olha lá, não está intimamente ligado ao nosso primeiro, segundo ano e ao nono que foi colocado como objeto de reflexão, certo? Então, o escrever tabelas, o entender tabelas é uma construção, certo? Nós precisamos, no momento de parar, analisar e pensar nessa atividade, que ano que meu aluno parou, né? Qual a habilidade que ele não conseguiu consolidar, certo? Será que ele deu conta de transpor essa linguagem matemática, né? Ou será que ele não conseguiu entender a estrutura de um gráfico? Será que ele não conseguiu entender, fazer a pesquisa ou representar em gráfico? São coisas separadas, são coisas diferentes, né? Então, a importância do olhar atento do professor para esse entendimento, onde meu aluno está no processo de construção. E as fases, né? E as fases a qual ele vem passando também, né? Porque às vezes está ali, está num processo muito, né? Ali está numa situação em que ele está muito, muito próximo de chegar nessa consolidação, mas por algum detalhe muito pequeno que de repente na conversa ele soluciona, mas quando ele está sozinho ele não consegue interpretar, né? E aí ele acaba errando ou não fazendo ou não, né, tendo esse desenvolvimento satisfatório por conta de um pequeno detalhe nessa situação. Então, certo? mas daí Penha, é apontado como uma defasagem, ele não conseguia entender o que está ali numa tabela, colocada na P, certo? Certo. Foi um dado contextualizado, ele não conseguiu entender aquela informação. Será que a defasagem dele está só em matemática?
Então, aí a gente precisa entender, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas vem tantos exercícios tão fáceis, né? Que imagina que ele não vai acertar. Só que, na verdade, ele vem em outro contexto, ele não vem dentro da matemática. E aí, quando ele é trabalhado só a matemática, ele esbarra nesse processo. Mas quando ele vem com outro perfil, com outra roupagem, ele acaba sendo tirado de letra, às vezes, pelo estudante. Porque é uma forma muito mais simples, mas quando ele percebe ali, se ele vai ter que fazer um cálculo ou qualquer coisa, aí isso acaba, né, dificultando. Por que a gente está falando isso, né? A gente não pode esquecer dessa questão, né? Por quê? Porque a gente tem uma matriz de referência da qual essas avaliações são pensadas. Então, essas habilidades não estão colocadas aqui ao acaso. Elas estão colocadas aqui única e exclusivamente por conta de um grupo a seguir, certo? E esse grupo a seguir, ele traz aqui para a gente os marcos de desenvolvimento, né? Esses marcos de desenvolvimento, como estão estruturadas as avaliações de aprendizagem e processo, elas estão aí pensadas nas etapas, tá? De aprendizagem de determinadas habilidades. Então, de repente, vem uma habilidade que é simples. Ó, gente, ela começou no primeiro ano, ela tem que vir simples mesmo. Ou ela veio do terceiro ano, ela é simples. Por quê? Porque ele quer saber se este estudante traz aí consolidadas habilidades que são fundamentais para ele ampliar o conceito dele e adquirir novos saberes. Porque isso é base, gente, do trabalho. Ele tem que ter para que ele dê continuidade ao seu processo de aprendizagem. Então, às vezes, a gente acha, mas é simples, porque, como você mesmo disse lá no início, primeiro ele reconhece, depois ele vai passando para a escrita, e aqui, olha, aparece a tecnologia no final. Então, de repente, o problema do menino era só na tecnologia. De repente, o problema do menino foi no cálculo específico. Então, a gente não pode esquecer. Estas avaliações, elas trazem marco de desenvolvimento, que é o que a gente chama como sendo aí um critério, tá? Para o programa de aprofundamento e recuperação. Por quê? Porque eu tenho que verificar esses distratores que apareceram durante as avaliações, porque eles podem nos trazer com clareza qual é essa defasagem desse meu estudante, certo? Então, aí, eu tenho aqui na sequência, né, dentro desse marco de desenvolvimento, eu não posso esquecer que ele vai trazer aqui para a gente dados em que eu preciso pensar, né? Por que é importante compreender o perfil dos testes das avaliações? Por que é importante entender o que vem? Olha, vamos retomar um pouquinho. Eu vi que existe aí nomes diferentes de avaliações. Essas avaliações estão pensadas e estão estruturadas com o currículo, elas estão estruturadas com a BNCC, elas estão estruturadas com todo esse processo. Então, ela foi pensada com uma matriz, ela traz distratores, ela traz clareza do processo de aprendizagem do meu estudante. E então, o que eu preciso retomar, o que eu preciso aprofundar e o que caminho eu vou seguir. Então, eu tenho clareza, não estou perdida como Alice, certo? Então, eu tenho que ter aí o pontuar desta situação. Então, o que eu penso? É relevante compreender o instrumento da avaliação da aprendizagem do processo. Então, a gente precisa saber o que é o objetivo dela, porque estas informações é que são aí o meu referencial. É a partir dela que eu vou propor, tá? Todo esse processo, toda essa bagagem de trabalho para constituir a aprendizagem dos estudantes, para desenvolver, para avançar nesse processo de aprendizagem dos estudantes, tá? Dos meus estudantes, certo, Cláudia? Então, mas aí eu gostaria de fazer mais uma consideração. Olha a importância, novamente, do olhar individualizado do professor. Vamos voltar na questão primeira nossa de análise do nono ano. O aluno realizar uma pesquisa, para realizar, ele tem que ter um preparo.
Para ele fazer um relatório daquela pesquisa, ele tem que ter um preparo. Para ele conseguir fazer análise dos dados que ele aparece, ele também é preparado pelo professor, certo? Então, nós temos muitas informações que devem ser consideradas antes de determinar a habilidade que deve ser trabalhada no momento de recuperação. Exato. Quando eu olho para trás e eu penso numa recuperação, um aprofundamento, né? Qual o aluno que precisa da recuperação, né? Onde ele parou? Como eu posso estender a mão aí e ajudar no caminho desse aluno, né? E se ele já conseguiu consolidar, ele pode ficar naquele mesmo lugar ou eu posso ajudar num caminho mais aprofundado? Então, faz parte desse nosso momento essa análise profunda, pensando na construção do conhecimento dos nossos alunos. Certo. Eu não posso esquecer que, de forma como esse instrumento foi pensado, né, Cláudia? Eu não posso esquecer que ele vem alinhado, tá? A avaliação a currículo. Currículo alinhado também com BNCC. Então, a gente não pode esquecer. Por isso que a gente fala de referência, por isso que a gente fala aí da importância de ter isso. Então, esse processo como um todo, ele tem um esforço muito grande aí para que a gente consiga fazer esse alinhamento, né? Então, essa é a importância da avaliação da aprendizagem em processo. Então, não é só uma prova que veio porque veio. Não, gente. Ela é um referencial e ela é, sim, o seu norteador em relação ao seu plano de ensino, né? Em relação ao teu processo de trabalho, em relação ao seu plano de aula, porque ela é a referência da aprendizagem do seu aluno, não é a única. O dia a dia, o cotidiano traz isso. Mas eu não posso esquecer, porque ela traz essas habilidades muito bem aí trabalhadas, né? É o desenvolvimento dessas habilidades para aperfeiçoar, né, essas informações e direcionar o trabalho do professor. Tá? Ele é um apoio para o professor. O professor não pode esquecer disso. Então, tá ele é um apoio, porque o professor consegue, então, localizar, né, nesse caminho, né, onde seu aluno parou. Então, Cláudia, agora a gente vai deixar aqui com gostinho de quero mais, porque se a gente ficar aqui, nós vamos ficar até amanhã conversando, mas é muito importante que eles façam, né? Então, gente, olha, só para a gente entender um pouquinho, a nossa referência vem aqui da plataforma São Paulo, que é o CAED, a BNCC, o Currículo Paulista, e a gente pegou aí um recorte do filme Alice no País das Maravilhas. O que a gente quer deixar aqui para vocês é uma mensagem, né? Um pouco rápida, mas com essas mudanças a gente está adequando, desculpem aí, mas infelizmente a gente não tem um diálogo, que eu sei que seria de suma importância a gente ficar discutindo. Nosso diálogo vai ser realizado através da avaliação. Então, a avaliação, ela vem aqui com uma possibilidade de trazer aqui mais referenciais de vocês. Então, sugestões. A partir do momento que vocês preencherem essa avaliação, vocês vão trazer sugestões de temas que a gente possa trabalhar, aprofundamento do que vocês gostariam, né? Então, é muito importante. A gente sabe que tem muita gente nova na rede também, muitos professores coordenadores novos, muitos professores novos. Então, como que a gente pode auxiliá-los nesse momento, tá bom? Foi muito bom, mesmo que aqui distante, mesmo que escondidinhas aqui, mas a gente pensou seriamente em como poder auxiliá-los nesse processo, tá? Então, a gente deixa um abraço aqui forte. Por favor, não deixem de fazer a avaliação, que é muito importante para a gente, e agradecê-los por esse momento. Recebam um abraço de toda a nossa equipe e votos de sucesso nesse novo ano que se inicia. Até a próxima. Exatamente. Bom ano para nós, né, gente? Bom trabalho. Até mais.